Olá, eu sou o professor Joaquim Comini. Estamos de volta a mais uma videoaula da disciplina de Noções de Direito Penal. Pessoal, para que vocês possam acompanhar essa videoaula e as demais videoaulas que teremos, disponibilizei em nossa sala virtual no AVA o link de acesso ao Código Penal. Por isso, peço a vocês que antes de iniciarmos essa aula, abra o link de acesso ao Código Penal, para que quando eu mencionar um artigo do Código Penal, vocês possam lê-lo. É como se estivéssemos em uma aula presencial e cada um de vocês estivessem com o seu Código Penal em mãos. Combinado? Então, nessa videoaula estudaremos sobre crime e, para isso, abordarei o conceito de crime. O objetivo dessa aula é demonstrar a teoria analítica do crime, que está inserida no conceito. A teoria analítica faz uma análise de todos os elementos que compõem o conceito de crime. O estudo da teoria analítica do crime é de suma importância para compreender o direito penal. Pois quem compreende bem essa teoria terá muita facilidade para compreender o direito penal como um todo. Relembrando, o direito penal é o segmento do direito público que regula o poder punitivo do Estado, mediante a aplicação de uma pena de prisão ao infrator. Quando você compreende bem o conceito de crime, você conseguirá fazer o raciocínio jurídico na área penal. Meus caros, se você não entender o conceito de crime, você não conseguirá entender o direito penal e não será capaz de raciocinar juridicamente no direito penal. Bem, pessoal, o conceito de crime compõe uma teoria que é conhecida majoritariamente pela doutrina como teoria tripartite. Repito, teoria tripartite. A concepção tripartite de delito presente na teoria do crime baseia-se em 3 pressupostos. A seguir, demonstro o conceito de crime e os pressupostos. Vamos ao slide. Crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Vejam que temos um conceito enxuto, mas com muitos detalhes jurídicos. Como eu já disse, a doutrina dominante adota a teoria tripartite no conceito de crime. Essa teoria divide o conceito em 3 partes. Quais são elas? Fato típico, antijurídico e culpável. Nesta aula, veremos essa teoria tripartite em detalhes, com suas divisões e também suas subdivisões. Então, para considerar um fato como crime, todos os atos praticados pelo agente devem estar inseridos na teoria tripartite. Ou seja, a conduta do agente tem que conter todos os 3 elementos que englobam o conceito de crime. Tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. O que estou dizendo é que, quando analisamos um fato delituoso, e dessa análise percebemos que um dos elementos que engloba a teoria tripartite não se inclui na análise, o fato não será considerado crime. Apesar de o conceito ser dividido em 3 partes, é importante que vocês percebam que existe coesão entre as partes. Elas se comunicam para que possamos chegar ao conceito final de crime. Vejam, o juiz de direito, quando está redigindo uma sentença criminal, o promotor de justiça, quando está acusando um réu em um júri, o advogado de defesa ou de acusação tem a obrigação de conhecer o conceito de crime dentro da teoria tripartite, para que bem desempenhar aquilo que estão fazendo. Então, pessoal, vamos iniciar os estudos da teoria tripartite a partir da análise sobre fato típico e suas subdivisões. Vamos novamente ao slide. Aqui demonstra a vocês um esquema que deixará mais claro sobre a teoria tripartite. Vejam, o conceito de crime engloba fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, por sua vez, se subdivide em 4 outros conceitos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Friso: os 3 elementos do conceito de crime estão interligados. Não existem por si. Portanto,
para que você entenda o conceito de crime, é necessário que compreenda os 3 elementos que compõem o conceito e de suas subdivisões. Vamos lá. Dentro da teoria tripartite, temos o fato típico. Este, por sua vez, tem 4 subdivisões: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Para que tenhamos um fato típico no direito penal, essas 4 subdivisões obrigatoriamente têm que ser constatadas quando analisamos um delito. Vamos lá. A primeira dessas subdivisões é a conduta. No nosso dia a dia, entendemos conduta como modo de agir e de portar, de viver. No dia a dia, podemos entender conduta como o nosso procedimento. Mas, como estamos estudando direito penal, precisamos compreender conduta dentro da ciência do direito penal. Para o direito penal, conduta envolve toda a ação e omissão, e ela será provida de consciência e de voluntariedade. A conduta para o direito penal pode ser, ora, dolosa ou culposa. Percebam que, para o direito penal, os elementos dolo e culpa estão contidos na conduta. Se não houver dolo e culpa, não temos uma conduta para o direito penal. Vamos novamente ao slide estudar sobre dolo e culpa. Aqui demonstro para vocês o artigo 18 do Código Penal. Nos explica o seguinte: culpa, artigo 18. Disse o crime, crime doloso. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu risco de produzi-lo, crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando a prática for dolosamente. Aqui é importante frisar que o fato para ser previsto como crime tem que ser praticado dolosamente, na grande maioria dos casos. Caso seja praticado culposamente, o agente praticou uma contravenção. E já estudamos em outra aula a diferença entre crime e contravenção. Então, pessoal, a conduta para o direito penal tem que ser capaz de produzir um resultado reprovável pelo direito penal. E tudo aquilo que é reprovável pelo direito penal está relacionado nos artigos do Código Penal, que já está disponibilizado para vocês na sala virtual. Como exemplo de uma ação reprovável pelo direito penal, eu cito o artigo 129, parágrafo 1º. O artigo 129, parágrafo 1º, menciona sobre o crime de lesão corporal grave. Esse tipo penal é uma conduta reprovável para o direito penal. Percebem? Vamos raciocinar juridicamente. Sem dolo e culpa para o direito penal, o agente sequer praticou uma conduta criminosa. Ou seja, para considerar que o agente praticou uma conduta para o direito penal, ele tem que agir com dolo ou culpa. Portanto, a lesão corporal citada como exemplo tem que ser praticada pelo agente com dolo. Seguindo o raciocínio que eu falei no início, todos esses subconceitos do fato típico precisam ser analisados conjuntamente. Não podem ser analisados isoladamente. Então, após o agente praticar uma conduta, em seguida teremos um resultado, que é o segundo subitem do fato típico. E toda conduta, quando dolosa ou culposa, obrigatoriamente produzirá o quê? Um resultado, né? Esse resultado é o nosso próximo objeto de estudo. E o que seria resultado para o direito penal? Para que o direito penal reconheça o resultado como crime, esse resultado tem que infringir, transgredir um bem jurídico tutelado, protegido pelo direito penal. E o que seria esse bem jurídico tutelado? O patrimônio e a vida são bens jurídicos tutelados, protegidos pelo direito penal. Por exemplo, o crime de furto. Artigo 155 do Código Penal.
visa tutelar o nosso patrimônio. Que diz o artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, a pena do artigo é de reclusão de 1 a 4 anos. Um outro exemplo, o artigo 121 do Código Penal, ele tutela o quê? Tutela a vida. Artigo 121 diz o quê? Matar alguém, a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, a vida e o patrimônio são bens jurídicos tutelados pelo direito penal. A vida no artigo 121 e o patrimônio no artigo 155, como demonstrado. Percebam que, para se falar em crime, é preciso ter uma conduta. E essa conduta precisa produzir o quê? Um resultado jurídico. Precisa de uma violação ao bem juridicamente tutelado, protegido pelo direito penal. Portanto, se o resultado não violar um bem jurídico tutelado pelo direito penal, não teremos um resultado. Se não tem resultado, não há que se falar em conduta, e muito menos em fato típico, e muito menos ainda em crime. Perceberam a conexão entre elas? Na falta de um, não teremos o crime. Ainda sobre resultado, preciso falar sobre o que a doutrina chama de resultado naturalístico. Bem, resultado naturalístico é aquele que prova alteração, ou provoca uma alteração no mundo exterior. Em nossa legislação penal, temos crimes que exigem esse resultado naturalístico para que sejam consumados. São os crimes materiais. Todo crime dito material precisa de um resultado naturalístico para ser consumado. Crime material é aquele que prevê o resultado naturalístico e exige necessariamente que esse resultado naturalístico ocorra para que o crime se consuma. Vamos lá a um exemplo. O crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Para que ele se consuma, tem que ocorrer o óbito ou falecimento da vítima. Bem, o falecimento de uma pessoa provoca alteração no mundo exterior e, por isso, chamamos no direito penal de resultado naturalístico. Um outro exemplo, lesão corporal, artigo 129. No crime de lesão corporal, seja ela leve, grave ou gravíssima, o resultado naturalístico será a lesão causada na vítima. Aqui abrindo um parêntese, para que a lesão corporal seja constatada, necessário ter um ACD, auto de corpo de delito feito por um médico. Portanto, percebam que no crime material, o resultado naturalístico é obrigatório para a consumação do delito. No entanto, temos uma exceção à regra do resultado naturalístico. E prestem muita atenção nessas exceções. São os crimes formais e os crimes de mera conduta. No crime formal, o resultado naturalístico pode ser até previsto. O agente até consegue antecipar, imaginar a ocorrência desse resultado. Porém, sem esse resultado naturalístico, é desnecessário para se caracterizar a consumação do delito. Segundo a doutrina de direito penal, para os casos de crime formal, temos o exemplo do crime de sequestro e cárcere privado, que está no artigo 148 do Código Penal. Lembrando, consulta aí o Código Penal que está disponibilizado em nossa sala virtual. O crime de sequestro e cárcere privado ocorre quando o agente priva alguém de sua liberdade, mediante sequestro. A pena para quem comete esse crime é de 1 a 3 anos. Esse crime é um crime formal. Não exige que ocorra o resultado naturalístico para que seja considerado consumado. Tão logo o agente priva a liberdade de alguém com a intenção de obter vantagem financeira, o crime de extorsão mediante sequestro já está consumado, independente do agente vir a receber a quantia por ele, pedida ou não. E se eventualmente ocorrer o pagamento do resgate, o que ocorreu foi a confirmação do crime de sequestro. Então, pessoal, no crime formal temos a consumação antecipada.
No crime formal, não se leva em conta o resultado naturalístico. Outra exceção é quando ocorre o crime de mera conduta. Nesse caso, o crime se exaure com a mera conduta do tipo penal. Por exemplo, no caso de crime de injúria. O crime de injúria está no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, nesse caso, basta o agente xingar alguém que o crime já está consumado. Aqui independe se a pessoa se sentiu ofendida ou não. O simples ato de xingar já se entende que o crime foi praticado. Fechando aqui o raciocínio sobre o que estou falando de resultado. Para que ocorra o resultado, o agente tem que infringir um bem juridicamente tutelado pelo direito penal. E para que você compreenda bem sobre resultado, estudamos 3 tipos de crime. O crime formal, que necessita de um resultado naturalístico, e os crimes materiais e de mera conduta, que prescinde de um resultado naturalístico para serem consumados. Tranquilo? Então, sobre resultado é isso. O terceiro ponto que estudaremos como subtópico de fato típico é o nexo causal, ou nexo de causalidade. Nesses casos, meus caros, para que ocorra um fato típico, além de termos uma conduta que produza um resultado, é preciso que tenha entre conduta e resultado um nexo de causa, conhecido por nexo causal ou nexo de causalidade. O nexo causal busca aferir se o resultado pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo como obra do seu comportamento típico, né? Portanto, nexo causal é o elo, é a ligação entre a conduta e o resultado. Para exemplificar a questão do nexo causal, imaginemos que o agente, agindo dolosamente, pretendia obter um certo resultado. Mas o resultado pretendido pelo agente ocorreu de uma outra causa, de um outro fator. Nesse caso, rompido está o nexo causal entre a conduta desse agente e o resultado. E friso, se não tem nexo causal, não tem fato típico. E sem fato típico, o agente não praticou o crime que era previsto ou visado por ele. É importante dizer aqui que o nexo causal só existe em crimes materiais, não existindo em crimes formais e de mera conduta. Novamente, vou repetir. Para que ocorra fato típico, é preciso que ocorra uma conduta, um resultado jurídico e que esse resultado seja ligado à conduta do agente pelo nexo causal. Seguindo com o nosso conteúdo, por último, estudaremos o subitem tipicidade. A tipicidade tem a formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é de fácil compreensão. Tipicidade formal é o enquadramento do fato ao tipo penal, naquele artigo que está previsto na lei penal. Por exemplo, digamos que o sujeito subtraiu no interior de um estabelecimento comercial, uma papelaria, por exemplo, um lápis. Bem, aqui o objeto subtraído é coisa alheia móvel. Essa conduta, meus caros, está prevista em qual artigo? Já falamos sobre ele, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Percebam que a conduta do agente se encaixa perfeitamente no tipo penal do artigo 155. Aqui podemos afirmar que ocorreu a tipicidade formal, pois a conduta do agente se encaixou na forma prevista em lei. Mas não basta que a conduta se encaixe no tipo penal, na forma prevista em lei. É preciso que a conduta do agente viole significativamente, excessivamente, o bem jurídico tutelado pela lei penal. Seguindo com o nosso exemplo,
no crime de furto do artigo 155, o bem juridicamente tutelado é o patrimônio. E no nosso exemplo, o lápis furtado pelo agente é patrimônio, mas não é um patrimônio significativo. O lápis subtraído não afeta financeiramente o patrimônio da vítima. Portanto, nesse exemplo, não temos uma tipicidade material, porque o bem subtraído não afetou significativamente o patrimônio da vítima. No exemplo, temos a tipicidade formal, mas não temos a tipicidade material. Portanto, o fato é materialmente atípico. Nesse caso, não temos a tipicidade. Faltou um dos elementos do subitem da tipicidade. Só podemos falar que é a tipicidade quando ocorrer ambas, a tipicidade material e a tipicidade formal. Se não temos, como citei no exemplo do furto do lápis, não temos tipicidade, não temos fato típico e, assim sendo, não podemos falar que esse fato é uma conduta criminosa. Vamos agora a mais um slide para que eu possa resumir para vocês tudo aquilo que nós comentamos nessa aula. Vejam, as 4 subdivisões do fato típico temos conduta, que necessariamente precisa ter uma ação ou omissão. Tem que ser dolosa ou culposa. Sobre dolo e culpa, estudamos no artigo 18 do Código Penal. De toda conduta, ocorre o quê? Um resultado. Que para ser um resultado naturalístico, o crime tem que ser formal. Somente o crime formal precisa ter um resultado naturalístico. Estudamos também as exceções ao resultado naturalístico, que são os crimes material e o crime de mera conduta. Em seguida, nós estudamos sobre o nexo causal e vimos que todo resultado tem que, obrigatoriamente, estar conectado, ligado à conduta que o originou pelo nexo causal. E por último, estudamos a tipicidade e suas 2 modalidades, a tipicidade formal e a tipicidade material. Então, meus caros, não podemos estudar fato típico isoladamente, precisamos compreender todos os 4 subitens que o compõem. Bem, chegamos ao fim de mais uma videoaula de noções de direito penal. Nela estudamos conceito de crime com enfoque no fato típico, que é um dos elementos da teoria tripartite de crime. Na próxima aula, continuaremos nosso estudo sobre o conceito de crime e abordarei o tema fato antijurídico e culpável e suas exceções. É isso. Coloco-me mais uma vez à disposição de todos vocês para esclarecer qualquer dúvida sobre esse assunto. Podem me enviar e-mail ou mensagens em nossa sala virtual. Espero que estejam gostando da nossa disciplina de noções de direito penal. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo você na próxima videoaula. Um grande abraço.